Bom dia, estou aqui mais uma vez trazendo uma mensagem reflexiva do Espírito Joana de Ângeles aqui pelo canal do Instituto Kardecista da Bahia. Eu, Edivaldo César, diretor do Departamento de Divulgação Doutrinária, convidando a todos a mais uma reflexão sempre necessária aos nossos dias, para que possamos nos fortalecermos através dessas mensagens espirituais que nos chegam. A mensagem de hoje, escolhida do livro da mentora Joana de Ângeles, Receitas de Paz, através de uma psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, cujo tema é Prática Útil. Vejamos o que a mentora nos diz sobre essa mensagem. Sem qualquer utilidade prática, seria o conhecimento que se não pudesse aplicar em benefício de quem o possui ou do seu próximo. Então, que utilidade teria e tem os conhecimentos que nós estamos adquirindo se não houver um esforço, uma disciplina da nossa parte para primeiro aplicarmos a nós próprios, para que a partir daí possamos ser divulgadores deste conhecimento, que pelas nossas propostas de renovação, pelo nosso comportamento, pelas nossas atitudes, nós já estaremos auxiliando os que convivem conosco também, buscando esse conhecimento para que a prática útil possa justamente elevar a todos nós ao progresso e à perfeição que está se dando em nossa vida, no nosso dia a dia. E ela continua dizendo: inócuo será o medicamento cujas propriedades curativas apregoadas não resolvam o problema da enfermidade quando utilizado. Ou seja, não terá sentido algum adquirirmos conhecimento que auxiliam na nossa renovação espiritual, nas nossas propostas de reforma interior, e essas propriedades curativas não resolveriam o problema se nós não colocarmos em prática esforço, dedicação e disciplina, pelo menos, como já nos diz o apóstolo no passado, que fé sem obra é morta. Então, se nós estamos buscando conhecimento, principalmente o conhecimento do Espiritismo, que vem nos esclarecer os nossos objetivos enquanto espíritos, de onde viemos, para onde vamos, por que aqui nos encontramos, e o que é que nós precisamos fazer por nós, para que contribuamos com a evolução da humanidade. Então, esses conhecimentos, esses esclarecimentos, eles precisam ser colocados em prática no nosso dia a dia, para que a partir daí nós possamos caminhar firmes e seguros, contribuindo com a nossa e, como consequência, com a evolução também da humanidade. Da mesma forma, diz a Joana de Ângeles, o Espiritismo não passaria de bela e vã filosofia, não pudessem os seus postulados modificar as estruturas morais do homem, mudando a vida da humanidade. Então, dessa maneira, a busca pelo conhecimento espiritual, o aprofundamento, o estudo e as reflexões dos princípios dessa doutrina não teriam sentido se nós não nos esforçarmos através da busca do conhecer aplicar no nosso dia a dia. Primeiro, temos que despertar em nós a certeza da imortalidade. Somos espíritos imortais em processo de evolução nas experiências humanas. E essas experiências humanas, elas estão contribuindo para o nosso progresso espiritual. É o que nos ensina a doutrina. Deus, o Criador e mantenedor da vida, causa inteligente e suprema do universo, a qual todos nós estamos vinculados e subordinados porque fazemos parte dessa grande obra da criação. Princípio espiritual e princípio material. O princípio material dá origem a matérias que nós conhecemos e as que nós ainda não conhecemos, e o princípio espiritual origina o ser inteligente, que Allan Kardec pergunta para os mentores espirituais o que é o espírito, e eles nos dizem: o espírito é o ser inteligente do universo. Então, a partir daí, esse ser inteligente do universo que somos nós, estamos jornadeando pelas experiências no plano material enquanto encarnados. Olha, mais um princípio da doutrina, a reencarnação. A reencarnação é um processo que está vinculado à pluralidade das existências,
que é o princípio fundamental. E através desse processo, estamos nós desenvolvendo todas as nossas potencialidades espirituais. Aonde, em vários mundos, não só o planeta Terra é um planeta habitado por seres inteligentes, mas os demais planetas não teriam sentido. A causa primeira de tudo, que é Deus, a inteligência suprema, criar e não colocar seres nesses outros mundos. Então, pluralidade das existências, a existência do espírito, da matéria, mundos habitados, são situações que a doutrina nos traz como conhecimentos. E Joana de Ângeles nos diz que esses conhecimentos precisam fazer parte da nossa vida. Um outro princípio da doutrina é a comunicabilidade dos espíritos. Nós nos comunicamos uns com os outros, tanto encarnados com os desencarnados, como vice-versa, porque somos seres interexistenciais. Vivemos, existimos e nos comunicamos sempre. E a doutrina nos apresenta como o cristianismo redivivo, trazendo Jesus de Nazaré, esse espírito, que é o ser mais evoluído que a Terra conhece e já conheceu, como modelo e guia da humanidade, a qual todos nós estamos nesse educandário planetário para o nosso processo de crescimento e evolução espiritual. Então ela nos diz, de que maneira vale a pena esse conhecimento que nós estamos buscando da doutrina, se nós não colocarmos em prática? Porque é justamente essa busca do conhecimento e o esforço para colocarmos em prática que estarão nos auxiliando no nosso crescimento espiritual e moral. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós próprios estaremos nos libertando de várias situações a qual nós nos encontramos presos no passado, para que nos dias atuais nós possamos entender, compreender e vivenciar as experiências que nós estamos passando agora no planeta, num momento muito aflitivo, muito necessário à nossa educação espiritual, que é uma pandemia. Então, diante desses estudos, tudo isso nos fortalece. Então, Deus, Espírito e Matéria, pluralidade dos mundos habitados, comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação como um processo particular para quem volta ao corpo físico, a mediunidade, um processo particular da comunicação entre os espíritos, e Jesus, o modelo e guia da humanidade. Então, estamos nós na busca desses conhecimentos. E a mensagem de Joana de Ângeles continua nos dizendo o seguinte: o efeito, portanto, dessa prática útil do conhecimento, mais imediato, principalmente do conhecimento espírita, é a transformação moral do indivíduo, ou seja, com seu consequente engajamento na ação renovadora da sociedade. Então, olha que interessante, a cada vez que cada um de nós estamos evoluindo, buscando esse conhecimento, naturalmente nós estamos auxiliando também a humanidade planetária no seu processo de evolução. Porque através do conhecimento modificamos as nossas atitudes, os nossos pensamentos e a nossa transformação moral, que é tão necessária ainda no planeta, nós estamos contribuindo. Porque todos nós estamos interligados uns aos outros. As nossas existências passadas estão interligadas umas com as outras e hoje nós somos esse somatório de todas as experiências, de todas as vivências, o nível espiritual em que cada um de nós nos encontramos, tem um trabalho elaborado por cada um de nós, auxiliado, lógico, pelos nossos mentores espirituais, mas quem tem que dar o primeiro passo, através do livre-arbítrio, da vontade e da educação, somos nós. Continuando, nessa mensagem do livro Receitas de Paz, ela nos diz: caracterizava-se o cristianismo primitivo pelo mesmo comportamento, na área dos que se lhe aderiam aos ensinos. A reforma íntima sucedia-se à atividade benfazeja, em que, em favor do grupo social no qual se movimentava. Então, à medida que eles tomavam conhecimento com os ensinamentos de Jesus, ouviam o Mestre falar de perto, se sensibilizavam, porque a energia amorosa que emana desse ser espiritual, que não está conosco no plano material, mas continua no plano dos espíritos desencarnados, acompanhando
o nosso processo de evolução. E ela nos diz que naquela época, que era lá que foram fincadas as bases do cristianismo, chamado também de cristianismo primitivo. E hoje a doutrina vem como o cristianismo novamente retornando, redivivo, trazendo os mesmos ensinamentos de Jesus com simplicidade e com humildade, para que através da nossa transformação moral, ela nos diz que naquela época cada um mudava o seu comportamento e a partir daí ia servir na causa do bem. Lembremos do nosso irmão Saulo de Tarso, o grande doutor da lei da época que defendia de ferro e fogo a lei mosaica. Então, no momento que ele se encontra com a proposta de Jesus, ele se entrega totalmente. Mestre, que queres que eu faça? E o mestre diz a ele, entra na cidade de Damasco, que lá você saberá o que precisa fazer. E a partir daí ele compreende, aquele que veio ensinar o amor, o perdão, a bondade e a misericórdia, jamais desejaria o mal a quem quer que seja. E ele se enganja nessa proposta, servindo a causa do bem. Na primeira instituição social espírita que surgiu no mundo, a Casa do Caminho, fundada por Pedro e seus amigos, que vieram justamente auxiliar os mais necessitados de bens, tanto espirituais quanto materiais, para que eles pudessem despertar também para essa mensagem do Mestre de Nazaré. Então ela nos diz que a reforma íntima sucedia-se à atividade, porque quando nós estamos buscando reformar-nos intimamente naquilo que nos prejudica, nós vamos servir a uma causa voluntariamente, para que esse serviço nos auxilie na força, na coragem, na predisposição e na disciplina. E que possamos perceber que todos nós podemos, porque somos espíritos iguais, na criação e na destinação. Na criação, simplicidade e desconhecimento. Na perfeição é a finalidade, se nós podemos dizer assim, para todos nós nos tornaremos seres perfeitos e angelicais. Continuando a mensagem, a mentora nos diz, doutrinas iguais, quais o cristianismo e o espiritismo, são, nos devidos tempos em que se apareceram, as mais completas revelações de Deus, trabalhando pela felicidade humana. As duas oriundas de Jesus. Aqueles que não conhecem a doutrina espírita taxam ela de diversos apelidos e nomes como se fossem contrárias à proposta de Jesus. Mas nós que estamos buscando conhecer os postulados dessa doutrina, que é o Espiritismo, também chamada de doutrina consoladora, de doutrina espírita, Joana vem aqui e afirma, tanto o cristianismo quanto o espiritismo são doutrinas idênticas, enviadas por quem? Pelo Criador, pela causa primeira, assim como faz no planeta Terra, deve fazer também, logicamente, nos outros mundos, nas outras moradas da casa do Pai, que o próprio Mestre Jesus veio nos enunciar. Trabalhando o quê? A felicidade do ser humano. Quem de nós não estamos desejando ser feliz? Então, a felicidade, os Espíritos nos dizem, nós só não somos felizes porque nós nos afastamos da lei natural. E o que é a lei natural? É a lei divina, a lei que emana do Criador e mantenedor da vida e que está esculpida em nossa própria consciência. A partir do momento que nós nos distanciamos, buscando os becos sem saídas, muitas vezes, as vielas, os atalhos no caminho, vem o chamado sofrimento e dor, que é usada pela educação divina para nos auxiliar a retomar o caminho. E a partir daí a felicidade é pessoal, individual e intransferível. Nós podemos compartilhar com os demais, mas nós não podemos construí-la para o outro, assim como outros não podem construir para nós. Estado de consciência. Auxílio nós temos diversos amigos espirituais que nos auxiliam e precisamos lembrar sempre que existe um espírito amoroso, que é o nosso anjo guardião, que vem nos acompanhando ao longo dos tempos. Com que objetivo? De aprimorarmos o nosso conhecimento e colocar em prática para a nossa evolução espiritual. Joana continua. Ao seu tempo, o cristianismo fez que mudasse o curso histórico dos acontecimentos, sob a lei de amor,
que dignifica o homem, exaltando-lhe a natureza espiritual, em detrimento da sua natureza animal, que teima em sobrepor-se. Olha que interessante. Qual o papel da vinda do cristianismo? Através de Jesus. Foram os próprios discípulos que escolheram o nome. Em determinado momento, eles reunidos disseram: todos aqueles que tiveram um seguidor, um orientador, uma meta, um líder, se caracterizaram pelos princípios que esse líder trazia. E por que nós não chamamos apenas os homens do caminho, as mulheres do caminho? Por que não cristãos? Porque a nossa origem, a nossa vivência, o nosso aprendizado vem desse Espírito, um Cristo. É um dos Cristos de Deus na Terra. E eles concordaram, então, que de hoje em diante nós sejamos conhecidos não mais como os homens do caminho, mas como os seguidores de Jesus, o Cristo de Deus na Terra, em consequência, nós somos os cristãos. E até hoje, diversas doutrinas se aliaram ao cristianismo e são consideradas doutrinas cristãs. Mas existem irmãos nossos que não reconhecem a doutrina espírita como a doutrina cristã. Então, como saber? Nós que estamos buscando esse conhecimento, sabemos que sim. A moral ensinada pelo Espiritismo é a mesma. Allan Kardec teve a oportunidade de questionar a equipe espiritual. Qual o novo ensinamento que vocês vêm trazer? Qual a nova moral de conduta para o ser humano? E eles disseram, foram taxativos, nenhuma, porque essa revelação está vinculada a uma proposta que Jesus fez no passado, no Evangelho de João. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. Para quê, mestre? Para que fique convosco eternamente. Quem? O Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, mas vós o conhecereis. Por quê? Porque ele estará em vós, ele estará convosco e ele permanecerá. Mas como assim? Não mais um indivíduo encarnado, mas uma pleiade de espíritos que vêm sob orientação maior para divulgar em todo o mundo as leis naturais que nem todos ainda conhecem. Então vieram nos revelar Deus. Sem Deus, nós não existiríamos. A causa de tudo que existe. Criador e mantenedor da vida, do espírito e da matéria. Então o espírito se atrela à matéria. A matéria tem vida própria, é o corpo humano que nós usamos agora neste momento. Mas a inteligência está no ser. Então essas revelações vieram, trazendo os ensinamentos, cumprindo assim a promessa dele no passado. Um outro Consolador, a doutrina espírita é um dos Consoladores, porque vários Consoladores já passaram pela Terra, outros poderão vir, tudo em nome desse mestre, amigo e irmão, que é um ser evoluído, que já disse para os próprios apóstolos: eu tenho também outras ovelhas, em outras instâncias que o Pai me confiou. Então nós imaginamos que não só nós aqui no planeta Terra somos orientados e conduzidos por Ele. Ele tem outros espíritos, para nós imaginarmos o nível espiritual em que esse ser se encontra. Entanto, cristianismo e espiritismo são as mesmas propostas, auxiliarmos todos nós, espíritos imortais, no nosso progresso, no nosso processo. Que processo? Principalmente espiritual. Que pelo nível espiritual desenvolvido e a moral, nós saberemos o que fazer com os demais recursos que nos são dados pela providência divina, os recursos materiais. A começar a entendermos que não nos pertencem. São oportunidades que a divindade fornece para que nós possamos evoluir, utilizando a inteligência e o amor. Continua a mensagem da mentora: semelhantemente aos cristãos primitivos, que descobriram a vida espiritual e a ela se dedicaram, os espiritistas, ou também chamados de os espíritas, penetram além dos umbrais da morte e redescobrem o mundo extrafísico em toda a sua pujança, com todos os seus desafios. Eles também conheciam que Jesus falava, dizia: há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Mas eu vou
porque eu vos prepararei o lugar, e quando vós estiveres preparados, ou seja, quando nós estivermos num patamar de evolução tal, nós também vislumbraremos essas esferas espirituais maiores a qual nós todos estamos vinculados como seres interexistenciais. Então ela nos diz que naquela época ele já descobriu a vida espiritual e a ela se dedicavam. E nós, os espíritas, do qual o Instituto Kardecista é uma instituição que tem esse objetivo já há 98 anos, está divulgando essa doutrina, penetramos também além da morte do corpo físico. Vida sempre, vida após essa vida, vida antes, durante e depois. Antes da matéria já existimos, espíritos, criação divina. Durante a matéria existimos no corpo físico. Depois que a matéria se desagrega, nós continuaremos nossa existência, porque somos compostos de substâncias, de elementos, de natureza, de propriedades, de potencialidades extra, que vêm do divino e que não desaparecem jamais. Razão, inteligência, vontade, pensamento contínuo, livre-arbítrio, emoção, sensação, sentimento, inteligência são atributos espirituais. Por isso a nossa natureza é uma natureza tal que jamais desapareceremos da face do universo. A mentora continua nessa obra: os cristãos das primeiras horas, compreendendo que a morte a ninguém modificava, não se recusavam ao atendimento das entidades ignorantes, doentes e perversas que permaneciam em lamentável comércio obsessivo com os homens. Então nós lembramos que esse contato, esse conúbio entre encarnados e desencarnados não é de hoje, desde que a humanidade vem caminhando pela Terra. Lembremos de Jesus, quando aquele pai o procura dizendo: mestre, tem misericórdia de meu filho. Os espíritos o possuem e fazem dele o que deseja, porque ele perdeu a vontade, ele se entregou. Eu já apresentei aos seus discípulos e eles não puderam curá-lo. E o mestre pergunta: onde está a criança? Trazei-me aqui. E ele apresenta um jovem, completamente obsidiado, sem noção da sua própria vida. E ele, ao aproximar-se naturalmente, emanando um amor sublimado, que é o amor que emana desse ser Jesus de Nazaré, as entidades espirituais que obsidiavam aquele ser eram encaminhadas pela equipe espiritual que acompanhava Jesus e levando para as instâncias no plano espiritual maior para o devido esclarecimento, o devido tratamento. Então, desde aquela época, eles não se furtavam a dar esse esclarecimento porque sabiam que eram seres ainda desconhecendo as leis do amor, da bondade e da misericórdia. E nos dias atuais não é diferente, porque a doutrina espírita traz como uma proposta de trabalho a educação espiritual de todos nós, encarnados e desencarnados. Existem nas instituições espíritas as doutrinárias, que são esclarecimentos para os encarnados e desencarnados também, que estão orientados pela equipe dos desencarnados, assim como nós, os encarnados, orientamos os encarnados que chegam às instituições. Nesse grande período de pandemia, estamos nós aqui veiculados pela tecnologia que é a misericórdia divina agindo para que as nossas atividades não fiquem estanques. E nós possamos utilizar o nosso potencial de espíritos, nos comunicando uns com os outros, através da tecnologia, com a mesma proposta, com o mesmo pensamento ligado ao nosso crescer espiritual. Então essa é a proposta da Maravilha da Vida, tendo Jesus como modelo e guia da humanidade, como a equipe espiritual diz para todos nós na obra questão 625, melhor dizendo, do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta qual o ser mais perfeito que já esteve no solo da Terra, para servir de modelo e guia à humanidade. E eles respondem taxativamente: vede Jesus. Então esse ser amoroso que comanda as suas mensagens do cristianismo através dos evangelhos que nós conhecemos hoje, e esse espírito ao qual nós estamos veiculando essa proposta dessa mensagem, Joana de Ângeles, é um espírito que caminha com Jesus há muito tempo, vinculado às mesmas propostas. E até hoje, os dias atuais,
através da mediunidade abençoada desse irmão nosso, o senhor Divaldo Pereira Franco, o Espírito continua se comunicando, trazendo mensagens desse nível, desse quilate. Para quê? Para que nós possamos nos autoconhecer. Então fala da vida espiritual que não é de hoje, não é proposta só do Espiritismo, mas várias doutrinas espiritualistas admitem e aceitam não os mesmos postulados, mas essa grande realidade de que nós não extinguiremos mais da vida porque somos seres imortais. Então ela continua nos dizendo assim: dispensavam-lhe carinho, ou seja, os cristãos daquela época, atendendo a esses doentes encarnados e desencarnados, dispensavam-lhe carinho, assistência moral, esclarecimentos com que as despertavam para os compromissos desconsiderados. Ou seja, em determinado momento, nós estamos vivendo, mas não nos damos conta que nós temos compromissos com a vida. Ninguém pode passar pela vida sem saber quem nós somos. E aí nós mergulhamos no estudo da doutrina, porque ela nos responde quem somos, espíritos imortais. O que é que nós estamos fazendo na Terra? Nós estamos convivendo com o nosso mundo íntimo de provas e expiações. Porque, devido às nossas andanças anteriores, quem nos conduz, os mentores espirituais estão nos conduzindo em nome dele, Jesus de Nazaré. Para que aqui estamos? Para fazermos a nossa melhoria moral e espiritual e, como consequência, estamos auxiliando a humanidade planetária também a se melhorar pela força do exemplo. Então, eles esclareciam dizendo: você tem responsabilidade, todos nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Nós já sabemos que é assim. É a lei de ação e reação. Se as atitudes forem boas, ótimo, retornarão para nós algo de bom. Se forem não boas, nós também teremos a responsabilidade de aceitá-las. Sem reclamações, sem queixas, porque nós sabemos que Deus é justo e a cada um de nós sempre será dado segundo as nossas próprias obras. Então esse é o papel da doutrina, esclarecimento. E nós tomamos a responsabilidade de trabalhar a nossa perfeição e a nossa evolução espiritual. A mesma tarefa hoje se apresenta aos espíritas, convidando-os para o atendimento aos espíritos enganados e turbulentos que enxameiam em toda parte, dando gênese à enfermidade de variadas denominações, com raízes obsessivas lamentáveis. Ou seja, tudo começou lá no passado. Que Jesus já atendia, atende e continuará atendendo aqueles infelizes que ainda somos muitas vezes pelos atos praticados contra a lei. Então ele atende com perdão, com bondade, com misericórdia, chamando a atenção. Quando aquele pai, feliz e satisfeito, quando ele apresenta o filho, Jesus se apresenta a ele naturalmente, amorosamente: deixai-me, trazei aqui a criança. E naquele momento, em fluxo dos fluidos espirituais sublimados, os espíritos se desimantam daquele jovem que jogava no fogo, jogava na água, fazia dele o que bem queria. Aqui está o seu filho, devolve para o pai, o garoto toma a ciência e a consciência de si mesmo e é encaminhado para o seio da família. E esses seres, o que ele fez? Abandonou, desprezou, julgou? Não. São encaminhados pela equipe espiritual para instâncias outras, para receberem também o esclarecimento, o grande remédio de libertação nosso, a saída da ignorância, para que nós possamos conhecer que os nossos atos provocam as ações que chegam até nós. Porque nós agimos, ação, o retorno, reação. E ela nos diz que a Casa Espírita continua fazendo da mesma forma. Por quê? A fundação dos Centros Espíritas nasceu das sandálias de Jesus. Existe um texto de um autor espírita que nos fala poeticamente. Ele, caminhando pelas ruas, nos dias de hoje, volta, através das mensagens cristãs, em qualquer denominação que seja, desde que estejamos vinculados da mesma forma como ele ensinou no passado. Que religiões cristãs temos várias no mundo, e outras que não são cristãos, mas com a mesma proposta de que do bem, da felicidade e da melhoria da humanidade. Continuemos. Não te descures, é o conselho da mentora Joana de Ângeles. Portanto,
na tarefa do esclarecimento espiritual aos homens, auxiliando também os desencarnados em perturbação. Traz a mensagem para todos nós, para o mestre Divaldo Franco, porque ela é a mentora que o conduz nesse trabalho, e essa mensagem serve para todos nós. Nós que já adquirimos algo de conhecimento, por menor que seja, temos a responsabilidade e o compromisso de passar adiante àqueles que a aceitem, para que eles também possam fazer, assim como nós estamos fazendo, esforço. Esforço para quê? Para que nós possamos melhorar a nós próprios. Porque não temos o direito e nem o dever de melhorar as criaturas. Porque cada um tem o livre-arbítrio e também são acompanhados pela misericórdia do Pai. Resguarda-te da influência negativa daqueles que permanecem alucinados. Domina as más inclinações e dá curso aos sentimentos superiores que despontam como tendência para o homem de bem. Olha que interessante. O convite é que nós domemos as nossas más inclinações. Por quê, amigos e amigas? Porque todos nós ainda as possuímos. Não somos seres ainda perfeitos, porque só aqueles que já se aperfeiçoaram ou estão bem próximos é que não oscilam nas suas atitudes. Então, Allan Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo dizendo o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita, não pela sua santidade, mas pelo esforço que está fazendo para domar suas más inclinações. Hoje, melhor do que ontem, e amanhã, melhor do que hoje, e assim sucessivamente. Então, reconheçamos as nossas atitudes, aquelas que são boas e aquelas que são não boas, mas não falte em nós esforço, perseverança, para que nós possamos modificar a nós próprios, a nossa estrutura, a nossa conduta, e os amigos nos auxiliam. Então, a proposta é essa, mudança a cada momento. Ainda não estamos santificados, mas um dia chegaremos lá. Um dia todos nós nos tornaremos anjos. Estamos no estado nominal, mas alcançaremos o estado angelical. E a mentora nos diz: domina as más inclinações e dá curso aos sentimentos superiores que despontam como tendências para o bem. Todos nós temos sentimentos superiores porque nós somos dotados das mesmas potencialidades. E Deus é justo. Não dotaria uns para deixar outros sem, não. Somos todos iguais. A lei de igualdade para Deus é a mesma. Somos todos espíritos com as mesmas potencialidades. Concluindo a mensagem que ela chama de trabalho útil através do conhecimento, prática útil através do conhecimento que nós estamos adquirindo, o último trecho nos diz: não te canses de produzir o amor. Reparte os teus recursos espíritas de modo prático, no esclarecimento aos sofredores do além-túmulo, não te excusando, cristão espírita que és, a prática da desobsessão, nesta hora grave do processo social de evolução dos homens e da terra. Esta obra não foi escrita agora, e nós estamos justamente numa hora grave no planeta Terra, porque estamos num momento de decisão, no momento de renovação de atitudes, através de uma pandemia que nós estamos vivenciando, e não só um país, não só uma localidade, justamente toda a humanidade no planeta Terra estamos passando ainda por essa pandemia. Então ela nos fala esclarecimento aos sofredores do além nas nossas preleções doutrinárias, nas nossas orações, no nosso culto do Evangelho no lar. Nós estamos contribuindo com o nosso esclarecimento e com o esclarecimento desses irmãos que convivem conosco no dia a dia. Para quê? Para que haja mudança da vibração mental, para que apaziguemos nossas emoções, auxiliemos os que estão retornando ao plano espiritual, dos desencarnados, que hoje temos notícias através das psicografias que estão recebidos por equipes amorosas. Em nome de quem? Em nome dele, Jesus de Nazaré. Então ela nos diz que não nos cansemos de produzir o amor, repartir o conhecimento espírita que nós já estamos adquirindo pelas redes sociais, pelas leituras das obras da codificação, com os familiares, com os amigos, com os colegas de trabalho, com o vizinho, desde que eles estejam disponíveis, porque nós não vamos impor
aquilo que as pessoas não queiram. Então, nós adquirimos esse conhecimento através do estudo, através das obras da codificação, e essa mensagem da mentora para esta manhã, prática útil, nesse grande e pequeno livro, chamado Receitas de Paz. Joana de Ângeles, espírito e médium, Divaldo Pereira Franco. Então, muito obrigado a todos pela atenção. Edivaldo César aqui neste momento, trazendo reflexões doutrinárias do nosso Departamento de Divulgação Doutrinária do Instituto Kardecista da Bahia. E nesse instante, rogamos ao Mestre Jesus de Nazaré, através de uma prece. Senhor e Mestre Jesus de Nazaré, obrigado pela doutrina dos Espíritos, que o Senhor envia à Terra, em momento próprio, para esclarecer a todos nós sobre a nossa condição de espíritos viajores do universo, buscando a nossa melhoria e, como consequência, a melhoria da humanidade. Que a sua paz fique conosco, agora e por todo sempre. Muita paz para todos nós, que Jesus nos abençoe, hoje, agora e por todo sempre.